Olá pessoal, começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a CPI da Covid. A CPI da Covid, que ela começou lá no dia 6 de maio, então eu vou trazer um resumo de tudo o que aconteceu, os pontos mais importantes e finalizar o episódio com os próximos passos, né, a agenda do próximo mês, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias. Antes de tudo, a CPI da Covid, ela ainda, pelo menos, não tem causado muito impacto em economia, bolsa, nada relacionado a esse tipo. O momento ainda é muito de questionar, colher depoimentos, etc. Então realmente não está tendo muito impacto. E além disso, um grande temor é que realmente isso não leve a lugar nenhum. Então a gente já teve muitos depoimentos, alguns deles muito importantes, e nenhuma medida ainda foi tomada. Então tem esse certo receio de que a CPI acabe levando isso a lugar nenhum. Como eu já disse, ela iniciou no dia 6 de maio, ou seja, já faz quase um mês que a gente está colhendo esses depoimentos. E eu gostaria de lembrar que o presidente dessa CPI da Covid é o Omar Aziz, o vice-presidente, o Randolph Rodrigues, e o relator, o Renan Calheiros. Algumas das pessoas que já foram ouvidas, já foi colhido o depoimento, são o Luiz Henrique Mandetta, o Nelson Tait, o Eduardo Pazuello, Dimas Covas, Mayra Pinheiro, Marcelo Queiroga, o Fábio Weingarten, os CEOs da Pfizer, Ernesto Araújo e entre outros nomes. O primeiro ponto de atenção que a gente teve ao longo desses depoimentos foi no dia do Luiz Henrique Mandetta, em que ele falou a respeito de uma discussão para mudar a bula da cloroquina. Como a gente já sabe, a cloroquina vem sendo um medicamento defendido pelo governo federal, principalmente pelo presidente, e o que ele falou em seu depoimento, né, o ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, foi que houve uma discussão a fim de tentar alterar a bula da cloroquina, mostrando que ela seria realmente um medicamento eficaz no combate ao coronavírus. A cloroquina é um medicamento para tratamento da malária e que essa mudança seria inclusive solicitada para a Anvisa para realmente mudar a bula da cloroquina e colocar essa informação de combate ao coronavírus. Outro depoimento que foi muito interessante foi o do Fábio Weingarten, que ele citou cartas enviadas pela Pfizer para 6 autoridades do governo, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, os ministros Paulo Guedes, Eduardo Pazuello, Walter Braga Neto e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Nestor Foster. Essa carta, que foi enviada para a Pfizer fazendo a oferta de vacinas, ela foi ignorada por mais de 2 meses. E isso foi confirmado pelo Carlos Murilo, o CEO da Pfizer, com uma oferta de 70 milhões de doses feita no dia 14 de agosto, foi ignorada pelo governo federal, uma vez que tinha prazo de resposta de 15 dias. Ainda assim, eles tentaram novamente uma segunda e terceira oferta, também de 70 milhões de doses, feitas no dia 18 e no dia 26 de agosto, respectivamente, e elas também foram ignoradas pelo governo. E o terceiro depoimento, que foi bem interessante, foi o do Dimas Covas, que aconteceu recentemente. O Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, ele confirmou que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países do mundo a começar com a vacinação, porém o Ministério da Saúde colocou algumas barreiras para adquirir as vacinas da Coronavac, confirmando que foram feitas ofertas ao Ministério da Saúde em julho de 2020, ou seja, ainda antes da Pfizer, e foram ofertadas 60 milhões de doses que seriam entregues no último trimestre de 2020. Aparentemente, o Ministério da Saúde também ignorou aí essa oferta, também recusou essa oferta, e simplesmente a gente sabe que as vacinas acabaram chegando muito depois disso. Apenas em janeiro de 2021, com um contrato de 100 milhões de doses, e com um cronograma bem diferente de entrega. Então, a respeito dos depoimentos, nós tivemos esses 3 principais pontos: as cartas da Pfizer que foram ignoradas, as doses da Coronavac que também foram ignoradas, tudo isso no ano de 2020, em julho, agosto. Então há quase um ano aí, se for parar para pensar. E as vacinas, como a gente bem tá acompanhando, chegaram super depois aqui no Brasil, realmente depois de outras ofertas que acabaram acontecendo bem lá na frente. Além da questão da bula da cloroquina, como eu falei, que teve essa solicitação para mudar a bula, tanto pela Anvisa, para que mostrasse que ela seria eficaz no combate ao coronavírus. Sendo que a gente sabe que isso não é verdade e que inclusive pessoas que fizeram uso desse medicamento vieram a óbito justamente por usá-lo de forma errada. Para o próximo mês, alguns pontos de destaque é que a CPI da Covid agora aprovou a convocação de alguns governadores, prefeitos e ex-prefeitos, sendo eles os governadores do Amazonas, Distrito Federal, Amapá, Pará,
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Piauí. Também foi chamada a vice-governadora de Santa Catarina e o ex-governador do Rio de Janeiro. Também para o próximo mês tivemos a reconvocação de algumas figuras, entre elas Marcelo Queiroga, o Pazuello novamente, depois de um depoimento recheado de mentiras. Outras pessoas acabaram contradizendo tudo o que ele falou e apresentando provas. Então, realmente, dessa vez vai ser um depoimento muito importante, porque eu acredito que a CPI vai questionar todas essas mentiras que ele acabou falando no seu primeiro depoimento, que teve duração de 2 dias, cada um dos dias com mais de 8 horas. Então, foi um depoimento muito extenso e que a gente espera que tenha mais detalhes a respeito disso. E além das pessoas já citadas, a CPI também decidiu convocar outras figuras que elas são apontadas como integrantes de um gabinete paralelo que tem aconselhado o Bolsonaro a respeito da pandemia. Consequentemente, como já dito por alguns depoimentos que foram colhidos, indo contra o que o Ministério da Saúde vem informando, vem divulgando, vem procurando conscientizar a população a respeito de uso de máscaras, distanciamento social e etc. Entre essas figuras, temos Arthur Weintraub, Felipe Martins e o Carlos Wizard. Sim, exatamente, o empresário dono das redes de escolas de inglês Wizard. O episódio de hoje é isso, um breve resumo de tudo o que aconteceu aí na CPI da Covid durante o mês de maio. Espero trazer para vocês no finalzinho do mês de junho um resumo dos principais pontos que vão acontecer no mês que vem. E para o próximo episódio fica o resumo a respeito do mês de maio, de tudo o que aconteceu no Brasil, no mundo, sobre economia, política, finanças e etc. Assim como foi feito no mês de abril. Não se esqueçam de acompanhar o Café em Crise em todas as redes sociais, participar do canal do Telegram, que também está no link da bio, e sintam-se à vontade para entrar em contato, sempre para tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, comentar nas redes sociais e etc. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ter ouvido esse episódio, um beijo e até mais. Tchau, tchau.